Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Lopes, sou estudante de Engenharia de Computação na Poli USP e esse é a primeira aula do curso introdutório de Python que eu estou colocando aqui no canal do Engcomp Project Hub. E eu pensei na melhor forma de fazer isso mais rápido, entregar um conteúdo bacana e que fosse bem dinâmico também. Então eu estou optando por fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu optei por não fazer um slide, até para conseguir gravar essas aulas um pouquinho mais rápido. E como o Python é uma linguagem de programação muito dinâmica, eu acho, e muita coisa se aprende pela internet, eu achei bem bacana trazer isso para cá. Então, bom, o que é o Python, né? Aqui no site python.org a gente tem várias informações sobre a linguagem de programação e eu recomendo que vocês entrem aqui e saibam mais sobre o histórico, sobre onde ela surgiu. Tem muita informação muito interessante aqui. Eu queria mostrar que para baixar o Python você vem aqui em Downloads, você escolhe o seu sistema operacional. Se for o Windows, você vem aqui e baixa a versão do Python, né? E instala no seu computador normalmente. Uma vez instalada, a gente executa ele pelo idle, que é o interpretador padrão do Python. Esse que vem aqui. Mas assim, antes da gente começar com a linguagem de programação propriamente dita, é bom a gente entender algumas coisinhas um pouquinho antes, né? E para isso, eu procurei uma imagem, né? Eu gosto bastante dessa imagem porque ela explica de forma muito sucinta o que é um computador. Como vocês podem ver, aqui no meio eu tenho o processador, o CPU, eu tenho os dispositivos de entrada, que pode ser um mouse, um teclado, um toque no seu smartphone, no seu relógio. A gente tem a memória principal, que ela usa para rodar os programas, que é a nossa memória RAM. Tem a memória de armazenamento mais longo, que é o HD, o SSD, né, que a gente está acostumado. E tem a saída. Então, de uma forma resumida, basicamente tudo que pega dados de uma entrada, processa eles, armazena e dá uma saída para isso, isso é um computador. Então, qualquer coisa que se encaixe dentro dessa figura, que pegue um dado, que processe, que armazene e dê uma saída com esse dado processado, é um computador. E esse pode ser um computador de propósito geral, como o seu notebook, o computador de mesa que você está jogando, pode ser um celular, pode ser um smartphone, pode estar na sua máquina de lavar roupa, pode estar no seu micro-ondas, em várias outras coisas, né? A internet de coisas, Internet of Things, está aí para mostrar que existe computação em tudo, né? E bom, depois dessa explicação, eu gostaria de indicar um livro muito bacana que é lá do pessoal da USP. E esse livro ele é usado inclusive nos cursos de introdução à programação de quem cursa engenharia e ciência da computação lá. Ele se chama Como Pensar como Cientista da Computação. É uma versão interativa e online. E aqui vocês vão ter muitos conhecimentos, muita coisa interessante. E eu também vou me basear um pouquinho nele para dar esse conteúdo para vocês. Mas bom, vamos pôr a mão na massa, né? O que vocês têm que saber, basicamente, é que o Python ele é uma linguagem de programação interpretada. Existem linguagens de programação que são compiladas, como por exemplo a linguagem C, a linguagem Java, mas há também as linguagens de programação interpretadas. Python é uma delas, JavaScript é outra. E qual é a diferença exatamente? Não entrando muito em detalhes, mas tentando explicar de uma forma mais breve, quando a gente fala de linguagem de interpretação de programação interpretada, a gente está querendo dizer em níveis de abstração. Como assim? A linguagem que é compilada,
ela vai virar um monte de zeros e uns que vão ser executadas diretamente pelo sistema operacional que está instalado no seu computador. Já a linguagem interpretada, ela vai estar sendo executada por um outro programa, que é um interpretador, que vai então interpretar todos os códigos que vão ser escritos nessa linguagem, que é o caso do Python. O interpretador de comandos do Python padrão é o idle, né? Ele é uma IDE, né? Um ambiente de desenvolvimento integrado que tem ferramentas para a gente poder programar. Mas basicamente o que o interpretador faz? Ele vai pegar um comando que você vai dar para ele e vai tentar interpretar. Por exemplo, aqui ele fala: digite help, copyright, credits ou license para mais informações. Então, por exemplo, se eu colocar o comando credits, ele vai me dar uma resposta, né? Ainda lembrando daquela imagem que a gente viu, ele pegou a minha entrada, processou ela, armazenou na memória e jogou uma saída pra gente, que é isso que a gente está visualizando aqui. Se o comando que você der para o interpretador ele não existir, ele não souber o que fazer com ele, ele vai acusar um erro para você. Por exemplo, comando não existente. Ele fala: olha, cara, não sei o que é isso. Você não definiu ele para mim. E o que mais dá pra gente fazer, né, para programar de forma propriamente dita? Vamos começar com um dos comandos mais básicos, né? A gente vai imprimir um Hello World na tela. Então, para isso a gente coloca o comando print, abre um parênteses, coloca uma aspas, pode ser simples ou dupla, você que escolhe, mas se você abriu com simples, tem que fechar com simples e vice-versa. E a gente vai colocar Hello World. Olá, mundo. Olha só que legal. Quando eu falei, ó, imprima isso que está dentro do parênteses para mim, ele vai lá e imprime. Se eu quero imprimir o meu nome, print Lucas Lopes. E ele imprime. Só que todos esses dados que eles estão imprimindo, eles não estão sendo salvos em nenhum lugar. O interpretador está pegando essa entrada, está processando, mas não está armazenando em nada. Então aqui eu gostaria de passar o conceito de variável. O que é uma variável? Uma variável é uma coisa que varia, claro, como o nome diz, mas também que ela guarda alguma informação, ela retém aquilo por mais tempo. Como assim? Por exemplo, eu vou falar que o meu nome é Lucas. Se eu falar uma vez que eu defino isso, eu estou atribuindo o valor Lucas entre as aspas e o interpretador entende isso como texto para dentro da variável nome. E a variável nada mais é que um local na memória ali do computador que ele retém essa informação. Então, se eu der o comando imprime, né, print nome, ele vai imprimir o que está armazenado dentro daquela variável, que foi o texto Lucas. Bom, e por hoje é só. Essa só foi uma breve introdução mesmo. Nas próximas aulas a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais em variáveis, na linguagem de programação Python propriamente dita. Mas eu gostaria que, se vocês pudessem já dar uma olhada no livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é gratuito e todo mundo pode acessar. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.